Olá! No programa Destaque desta semana, eu recebo Sabino Henrique, advogado, jornalista, editor do portal de notícias e informações jurídicas direito.ce.com.br, presidente da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento e coordenador do primeiro Congresso Brasileiro de Direito de Águas, que será realizado em Fortaleza. Sabino Henrique também foi secretário da Federação Nacional dos Jornalistas. Sabino Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, participando desse programa de tanta audiência e que tanta repercussão tem na nossa comunidade. Obrigada. Este ano, o Sindicato de Jornalistas completou 55 anos. Na ocasião, foram homenageados 15 presidentes. O senhor foi um deles. Qual a importância desse movimento sindical no estado do Ceará? Olha, o movimento sindical, ele representa o esforço dos trabalhadores, tanto em benefício da sua estabilidade, da sua melhoria profissional, da sua melhoria salarial, como e principalmente o esforço que ele dá para o desenvolvimento da própria comunidade como um todo. E nesse caso, nós jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, é um exemplo de quanto um sindicato tem se dedicado também a essa tarefa. Certo. O senhor acredita que hoje há liberdade de expressão nos veículos de comunicação? Olha, sim. A liberdade, eu diria que é algo um tanto relativo. O que seria a liberdade? É você poder jogar na imprensa, divulgar tudo aquilo quanto o jornalista acha que deve ser divulgado, os fatos como um todo, ou ele deve ser medido também com cuidado para que não possa prejudicar a terceiros. Acho que a liberdade é necessária, é fundamental para o pleno exercício da nossa atividade jornalística. Mas eu diria sempre, uma liberdade com muita responsabilidade para que você não possa também ferir direitos de terceiros. Na ditadura, a imprensa sofria, alguns jornalistas foram presos, outros foram assassinados. Isso mudou. O senhor acha que ainda existe uma censura velada? Eu tive uma participação muito ativa nesse período que se refere. Tanto como estudante, à época em que eu frequentava a Faculdade de Direito, eu diria até um pouco antes, quando estudante secundarista, na antiga União dos Estudantes Secundaristas do Ceará, depois no Centro Acadêmico Osber Vilacqua, da Faculdade de Direito, e logo em seguida no Sindicato dos Jornalistas. Sofri na pele, como muitos colegas, os horrores da ditadura, a pressão que sofríamos das forças, digamos, que mandavam no poder naquela época. Mas eu tive o privilégio também de trabalhar e ter minha formação jornalística, grande parte dela feita num jornal que prezava no dia a dia a liberdade de imprensa e a liberdade de exercício de seus redatores, de seus repórteres, que foi a Gazeta de Notícias, liderada por um dos nomes, assim, uma das pessoas que eu mais admirei e admiro, e que tive a honra de trabalhar com ele, que foi o jornalista Durval Aires, e que sempre com dignidade, com coragem, fazia valer o respeito e preservar a liberdade de dizer, mesmo com a pressão das forças que mandavam no poder naquela época. Hoje é muito mais fácil. Hoje realmente não há aquela censura que havia, aquele medo de se divulgar a notícia, mesmo um fato público e notório. Eu não diria que haja uma censura velada. Há um cuidado e o interesse de determinados segmentos de cada empresa para dar mais ou menos amplitude àquela notícia e divulgar aquele determinado fato. Então, comparado a antigamente, mudou bastante. Mas mudou muito, muito, muito mesmo. Eu não diria que vivemos num mar de rosas, mas aqueles que, como eu, viveram aquele tempo e os como você vive o tempo de hoje, a diferença é muito gritante. A liberdade é muito maior. Você não pode imaginar, por exemplo, esses escândalos do governo Lula, tudo aí, os escândalos do governo passado, Fernando Henrique Cardoso, do Collor. Você não podia imaginar nunca que isso pudesse ser divulgado. O senhor defende a obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão de jornalista? Eu iria mais à frente do que o diploma de graduação do jornalismo. Eu acho que é necessário
que tal como a profissão é regulamentada, eu não vejo como estritamente necessário em que o profissional, o colega jornalista, ele seja graduado em jornalismo. E eu amplio até essa minha posição, não só para o jornalismo, para várias outras profissões, em que, a meu ver, deveria haver um ciclo básico para um grande número de profissões, inclusive do jornalismo, em que, após esse ciclo básico, a pessoa pudesse se especializar em cada ramo do conhecimento, em cada área profissional. No caso específico do jornalismo, eu sou favorável a que profissional de qualquer área, da medicina ao direito, da engenharia à arquitetura, da economia à administração, um curso de especialização poderia dar a esses profissionais os mesmos direitos que têm aqueles que são graduados em jornalismo. E eu acredito que, assim, eles poderiam desenvolver até muito melhor a sua atividade jornalística. Porque algumas contestações que foram feitas sobre a diplomação dos jornalistas, eles alegaram que o decreto editado durante o regime militar exige que o diploma de jornalista ofere a Constituição de 1998, que fala que a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou da licença. Mas veja bem, no caso aí, eu acho que foi um grande avanço a regulamentação da profissão. Foi um grande avanço para aqueles que viveram aquela época, de 69, foi quando foi regulamentada a profissão, nós vimos um grande avanço. E ele não fere, porque apenas ele estabelece um nicho profissional. Ele, em nenhum momento, a regulamentação impede que profissionais de qualquer área possam escrever seus artigos, possam atuar como articulistas. Ele nunca impediu que o médico escreva seus artigos médicos, que o advogado escrevesse seus artigos jurídicos, que o economista fizesse análise econômica, nenhuma hipótese. Então, a meu ver, não há nenhuma afronta à liberdade de expressão desse caso. Ele apenas define que aquela área, digamos, de atividade jornalística, o repórter, o redator, seja exclusivo dos graduados. É isso. Mas hoje eu avanço mais. Eu acho que não deve ser exclusivo apenas daqueles que são graduados em jornalismo, mas poderia também se permitir se ampliar para profissionais de outras áreas em concurso de especialização devidamente regulamentado no caso, o Ministério da Educação, os órgãos regulamentadores da profissão do governo, possa exercer a sua atividade jornalística. Então, o senhor defende que qualquer profissional de outra área, contanto que tenha uma graduação, possa exercer... Não seria uma graduação. Além da graduação, ele tem uma especialização naquela área para que ele possa exercer a atividade específica de jornalismo. O repórter, o redator. Isso não impede que outros profissionais que não têm essa especialização possam continuar escrevendo como escreve hoje. Você vê, você pega os nossos jornais locais, como o Povo, o Diário, o Estado, são inúmeros profissionais das mais diversas áreas que continuam escrevendo. Certo. Vamos deixar o jornalismo um pouco de lado para falar de direito e cidadania. Fortaleza vai sediar o primeiro encontro brasileiro de direito de águas. O senhor é coordenador. Qual o objetivo desse projeto? Olha, esse congresso ele será realizado nos dias, já estamos em cima, agora dias 20, 21 e 22 de novembro, ou seja, quinta, sexta e sábado, no Hotel Vila Galé, em Fortaleza. A razão desse congresso justifica-se historicamente pelo fato de que foi um cearense, inclusive professor meu, o diretor do curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, professor Wagner Barreira, que foi um dos autores do primeiro Código de Águas do Brasil, de 1934. E a escassez d'água, a dificuldade que tem para se obter água é uma realidade. E a evolução jurídica, a evolução social, a necessidade, digamos, da água, fez com que novos institutos jurídicos, novas normas fossem criadas para que esse setor tivesse uma normatização capaz de atender aos interesses da coletividade. Nós tivemos aqui no Brasil uma evolução muito positiva, porque a partir da Constituição de 1988, não se concebe mais a água como um bem privado. A água não é um bem particular meu, seu, ou de qualquer pessoa. A água é um bem público.
E como um bem público, e eu iria até mais adiante também, é um bem essencial à vida. E se é um bem essencial à vida, ela está plenamente incluída nos direitos fundamentais, também colocado na Constituição de 1988. Então, esses são os dados nos quais vão ser, digamos, encaminhadas as discussões nesse Congresso de Direito de Águas, então, aqui no Ceará. Esse projeto surgiu de alguns problemas que foram detectados em relação à água, foi isso? Eu não diria que foi alguns problemas detectados. Foi a própria, digamos, demanda da população, a própria demanda pela água, a escassez desse produto, que fez com que surgissem questões que necessariamente deveriam e devem ser normatizadas pelo direito. Nós temos, por exemplo, nesse congresso antecedendo a ele, será realizado no dia 20, no horário de 8h30 às 17h30, o seminário sobre o regime jurídico dos serviços de água e esgoto sob a égide da Lei 11.445. O que é isso? Hoje nós temos, digamos, aqui no Ceará, a CAGES, é a empresa pública que detém, digamos assim, tem a competência de exercer os serviços, de fornecer os serviços de água e de esgoto. Ela é uma empresa pública. Mas as empresas privadas também, de caráter privado, podem ter essa atividade. Então, leva à discussão da titularidade e da competência. Como se processar isso? Com essa Lei 11.400, que havia uma dúvida muito grande, essa Lei 11.445 veio aclarar e dar novos caminhos para essa discussão. A partir dessa lei, os doutrinadores do direito, os nossos juristas, vão ter que, o próprio Congresso Nacional, eles vão ter que normatizar essa lei, eles vão ter que estudar e debater as implicações e as consequências da aplicação dessa lei. Está agora tramitando no Congresso Nacional também um projeto de lei que trata sobre a regulação dos recursos hídricos como um todo. Porque a 11.445 trata basicamente sobre a água para efeito de consumo humano, a água tratada. Mas a água como um todo, os recursos hídricos como um todo, cuja competência é da ANA, da Agência Nacional das Águas. Então, são muitas as implicações. Digamos, as águas subterrâneas, qual o regime jurídico das águas subterrâneas? Quais são, digamos aqui, as consequências os crimes pela má utilização dessa água? De ordem penal, de ordem civil, de ordem administrativa. Então, é uma gama muito grande de assuntos que serão tratados. E nós teremos aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, os maiores especialistas, grandes juristas, que virão discutir conosco esses assuntos. Este congresso está diretamente ligado ao Pacto das Águas. Quais foram as primeiras conquistas já alcançadas? Ele não está diretamente ligado ao Pacto das Águas. Ele tem o apoio do Pacto das Águas, que é coordenado levado a efeito pela Assembleia Legislativa e que tem a coordenação, inclusive para a honra minha, de um conterrâneo meu, Deodoro Santana, ex-deputado, que foi diretor-geral do DENOX, um profundo conhecedor da realidade nordestina e que tem realmente, esse trabalho é pioneiro do Brasil, tem servido de exemplo para todo o Brasil. E, graças a isso, nós estamos tendo o apoio do Pacto das Águas, que estará presente também nesse congresso, naturalmente discutindo esse trabalho que, pela primeira vez, fez um levantamento assim, muito objetivo, muito claro. Não é que anteriormente não tenha ocorrido. Nós já temos trabalhos maravilhosos do setor aqui no Ceará. Mas, pela primeira vez, levou a classe política a debater, assim, com muita consciência, com muita consistência, a questão da água, dos recursos hídricos e da preservação dos recursos hídricos aqui no Ceará. Os projetos estão em andamento? Existe alguma coisa? Olha, o Ceará, ele avançou muito, agora eu falo não como técnico no assunto, mas assim como um cidadão comprometido com a realidade e interessado nesse assunto. O Ceará avançou muito, até pela própria necessidade nossa. Nós somos um estado situado no centro do semiárido, onde há mais a escassez da água, onde mais sentimos a escassez da água.
Então, o nosso governante, de algum tempo para cá, a partir, digamos, eu diria, do governo de Júlio Távora, passou-se pelo César Carlos, chegou-se ao Tasso, ao Ciro, agora ao Cid Gomes. Então, há uma preocupação muito grande com isso. E nós temos avançado qualitativamente nesse aspecto. Se fala muito em crime pela má utilização da água. O que seria isso? Olha, esse crime, eu posso lhe dizer que não só ele, mas o crime ambiental como um todo, ele é feito, ele surge pela falta de educação do nosso povo. Eu acho que não adianta a gente ter políticas digamos, de preservação ambiental, de cuidado ambiental, de cuidado com nossos recursos hídricos, se não houver educação efetiva, permanente de educação do povo a partir da nossa criança. Mas em relação ao crime que você se refere pela má utilização da água, são inúmeros aqui. A própria poluição dos nossos mananciais, né? A poluição dos nossos mananciais são crimes de consequências que geram consequências penais, geram consequências administrativas e geram consequências civis para aqueles que os cometem. Água bruta de baixa qualidade, saneamento básico, são um dos problemas criados e intitulados no cenário atual dos recursos hídricos do Ceará, apresentado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Quais as medidas a serem tomadas para estes problemas? Olha, as medidas já vêm sendo tomadas não na quantidade e na rapidez com que a questão merece, até porque são problemas centenários e que, deixados de lado, até se comenta muito com a questão do saneamento, por ser uma obra aterrada, não fica à vista de todos, nem sempre os governantes querem fazê-lo. Mas se o fizessem, nós reduziríamos enormemente a questão da saúde pública. E os investimentos no saneamento, eles teriam um resultado assim, extraordinário para o bem da saúde do nosso povo. Não adianta você ter apenas a água tratada se você não tem um cuidado com os dejetos. Uma coisa está ligada à outra. A falta de saneamento é uma realidade no Brasil, em que pese a necessidade imediata de se resolver. Eu li recentemente nos jornais, a partir da possibilidade do Brasil sediar a Copa Mundial daqui a uns anos, de futebol, em que os investimentos necessários para criar essa infraestrutura para a realização da Copa do Campeonato Mundial de Futebol seriam suficientes para resolver a totalidade da questão de saneamento básico do Brasil. Então, além de fazer um estudo sobre a água, né, os recursos hídricos, teria que conscientizar também a população? Principalmente isso. Porque não adianta se trabalhar, se implementar obras, se nós, cidadãos, se nós, a população, não tivermos consciência do nosso dever. Nós é que realmente devemos, no dia a dia, a cada instante, a gente mudar os nossos hábitos para que possamos preservar e cuidar do meio ambiente e, principalmente, cuidarmos da água que está se acabando. Os recursos são escassos, eles não são em abundância tanto quanto nós possamos imaginar. Mas existe a preocupação em lançar projetos de conscientização para a população? Olhe, esse próprio Congresso já é um projeto de lançar para a população. A própria divulgação do Congresso, o próprio fato de eu estar aqui nesse programa de destaque, é já uma maneira de levantar a questão para a população. E a população ter consciência dessa necessidade de trabalhar e de ter cuidado com a preservação dos nossos recursos hídricos. Se o senhor pudesse enumerar os maiores problemas causados pela falta de conscientização da população, seriam quais? Principalmente o gasto desnecessário da água. No dia a dia nosso, vamos assim, pela manhã, quando você, na área urbana e naquelas casas que tem a torneira, quantas vezes você deixa a torneira aberta no simples escovar de dentes? Você está passando a escova, escovando seus dentes e a torneira está aberta lá. Seria tão mais prático você
fechar a torneira e só abrir a torneira quando fosse necessário bocejar aquela água para lavar a boca. Se você passa no mínimo 5 minutos escovando os dentes, a quantidade de litros d'água que é despejado, que é desperdiçado. Isso é apenas um fato muito aparentemente significante, mas se todos nós tivéssemos essa consciência, seriam milhões de litros d'água que seriam economizados. Para finalizar, o senhor é editor do portal de notícias jurídicas direitoce.com.br. Quem quiser acessar esse site vai encontrar o que lá? Qual o tipo de conteúdo? Ele vai encontrar informações sobre o que acontece no mundo jurídico do Ceará. A globalização veio fazer com que nós cada vez mais tivéssemos a visão do nosso regionalizado. O reitor Martins Filho, quando criou a Universidade Federal do Ceará, ele fez um slogan muito interessante, muito oportuno e muito profundo, que é universal pelo regional. Hoje, com a globalização, nós sabemos tudo que acontece no mesmo instante em todo o mundo, mas muitas vezes esquecemos ou não sabemos o que acontece no nosso quintal. Nós sabemos o que está havendo lá nos Estados Unidos, a eleição do Obama, na Rússia, na China, em São Paulo, Rio Grande do Sul. Às vezes você não sabe o que está acontecendo aqui, lá na Praça do Ferreira, lá no Henrique Jorge, aqui na Faculdade Grande Fortaleza. O juiz que está lá no tribunal, o desembargador, ele não sabe da existência, digamos, o cuidado com que aqui na Faculdade da Grande Fortaleza, no seu curso de Direito. Muitas vezes ele sabe o que está acontecendo na Universidade de Brasília. Então, o portal direitoce.com.br, ele veio para noticiar, levar para o mundo todo o que acontece aqui no nosso quintal. E lá esse é o objetivo. Tem arquivos, tem blog? Ele tem o nosso portal, principalmente notícias locais. Ele tem uma seção O que acontece hoje no Ceará, onde você, por exemplo, acessa e tem a informação sobre os eventos jurídicos que acontecem aqui no Ceará. Ele tem uma seção de endereços úteis. Você, por exemplo, quer saber quem é o juiz lá do Crateús, onde é o cartório lá de Meruoca, quem é o promotor lá de Juazeiro do Norte, como chega naquele município. Ele tem no seu menu uma seção sobre juristas cearenses. Enfim, é uma gama de informações que ele oferece e nós conclamamos a todos os nossos colegas, operadores de direito, estudantes, professores, que acessem. E estamos lançando agora uma campanha que é Seja Repórter de Você Mesmo. Ou seja, todos os advogados, membros do Ministério Público, juízes que queiram dar notícia do seu trabalho, podem encaminhar diretamente para o direitoce.com.br. No próprio portal tem um endereço eletrônico e que os nossos editores trabalharão e veicularão aquela notícia. Quem quiser saber um pouco sobre o Congresso também encontra no site? Encontra também. Ele pode acessar esses www.direitoce.com.br, onde na primeira página está o banner do Congresso de Direito das Águas com toda a programação, tanto do Congresso quanto do seminário. E quem quiser se inscrever, qualquer pessoa pode se inscrever, a ficha de inscrição? Também está lá no portal. Esse Congresso ele é aberto. Naturalmente, ele interessa aos advogados, aos estudantes de direito, aos engenheiros sanitaristas, técnicos que trabalham na área de saneamento, porque ele não é exclusivo para advogado. Ele é um congresso de direito, mas ele é aberto a todas aquelas pessoas que estão envolvidas na questão de recursos hídricos e de saneamento, não só no Ceará, mas no Brasil como um todo. Até porque nesse congresso nós teremos aqui participantes de todos os estados brasileiros. Ok, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande, e aos telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigado. O programa Destaque fica por aqui. Hoje eu conversei com Sabino Henrique, advogado, jornalista, editor do portal de notícias e informações direitoce.com.br, presidente da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, coordenador do primeiro Congresso Brasileiro de Direito de Águas e foi também secretário da Federação Nacional dos Jornalistas. O programa Destaque é gravado e produzido pela FGF-TV, canal universitário de Fortaleza 14 da NET. Até a próxima.